Aqui é o Zona Livre, você devia estar assistindo o bloco anterior, quando a gente estava falando já com o Fábio Osser, com o nosso convidado especial de hoje. E agora é momento de falar um pouco sobre o futuro. Antes disso, já se inscreveu aqui no canal? Se não, aproveita, se inscreve e manda para os teus amigos. Mas aí, Fábio, já falamos um pouco do passado, um pouco da situação dos quiprocós aí que recém aconteceram essa semana, mas e o futuro que tu pode nos esclarecer sobre o Livres vai fazer, e cara? sobre ti também? Vocês vão pra onde, cara? Pra onde a gente vai? A gente vai rumo à liberdade. Que eu posso garantir isso. A gente vai rumo à liberdade, a gente vai manter a firmeza de propósito que nos trouxe até aqui, a firmeza de propósito que nos tirou do PSL, inclusive. A gente está se organizando agora para ser uma frente em defesa das ideias da liberdade, enfim, independente de partido, né? Ou seja, a gente não deve entrar em bloco em um partido só. Enfim, até isso é uma decisão, isso é uma decisão já de diretriz. Isso é uma decisão já, enfim, amadurecida. Eu não sei quando vai ao ar aí o programa, mas no dia 19, sexta-feira que vem, a gente vai ter uma coletiva de imprensa em São Paulo, onde vai ser divulgados os rumos do partido e de boa parte das suas lideranças. Então, mas o que eu posso adiantar é que o Livres vai seguir existindo, vai seguir como um movimento e não como um partido, para que mantenha aceso esse espírito tão necessário no Brasil hoje de defesa da liberdade por inteiro, de defesa dos valores liberais, que a gente está hoje num momento histórico muito importante, eu acredito. Como é que vamos se manter? A gente vai criar uma pessoa jurídica e vai, enfim, correr atrás de doações para projetos específicos, né? A gente não tem ainda e paralelamente detalhes. Paralelamente a isso... Não vão começar a coletar assinaturas? Não é a nossa proposta nesse momento. Incluindo a Fundação Índigo? A Fundação Índigo, ela é atrelada estatutariamente ao PSL. É uma pessoa jurídica, né? Não sei se é uma pessoa jurídica. Enfim, eu não sei se o PSL vai manter o nome Índigo, provavelmente não. Mas a gente certamente tem o plano de trazer boa parte dos projetos da Índigo para a nossa associação ou fundação. A gente ainda está vendo qual que vai ser o modelo jurídico disso daí. O pessoal até teve reunião em São Paulo hoje, eu não pude participar, para deliberar a respeito disso, né? Mas em breve a gente vai ter maiores informações. Eu acho que o Livres é um movimento importante, aprecio essa decisão, até foi uma coisa que eu comentei, que eu gostaria de ver o Livres como um movimento suprapartidário, um pouco parecido com o MBL, mas com uma institucionalidade, né? Uma coisa um pouco mais séria. E com a defesa da liberdade. Da liberdade, de fato. Eu acho que aí tu tocou num ponto que era bem onde eu queria chegar. O Livres, ele tem muito dessa pauta também do comportamento, de você... um liberal em todos os sentidos, né? Defende a legalização das drogas, defende o casamento civil homossexual de forma aberta, e muitos liberais acabam adotando pautas na questão social um pouco mais conservadoras para se ajustar a um discurso mais majoritário e ficam na liberdade econômica. Eu acho que é importante que o Livres mantenha essa coerência e que suas lideranças eventualmente entrem em partidos que sejam condizentes e possam se candidatar com autonomia. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, tu foi aprovado no Renova BR, que é uma iniciativa interessante de empresários que vão financiar candidaturas independentes de partidos. Parece que tinha um filtro de extremos, né? Não queriam pegar nem extrema-direita nem extrema-esquerda, mas pessoas, principalmente que defesa ética, moral, etc., e naturalmente você vai se candidatar. Sim. E aí dentro dessa pegada do Livres, qual que é um caminho interessante? Porque a imprensa divulga tudo, né? Divulga a rede, divulga Novo, divulga PPS. Sim. E hoje eu vi uma matéria no Boletim da Liberdade até que o PPS seria o partido que mais ofereceu para o Livres e o Novo seria o partido mais durão, que não ofereceu nada. Acho que quem fala isso não conhece. Eu acho que foi provavelmente... Eu cheguei a ver só a manchete, eu não cheguei a abrir o link, mas pelo visto foi uma barrigada, porque eu não tenho qualquer confirmação de que o PPS tenha oferecido tudo, tenha se oferecido a mudar o nome, né?
que é o que diz ali, enfim. E só para concluir, e quem fala isso do Novo, que o Novo foi durão, não conhece a instituição Novo. O Novo é uma instituição que tem suas regras, tem seu estatuto, e que não vai fazer concessões por projeto X ou projeto Y. O Novo tem um norte. E aí eu te pergunto, para onde tu vai? Tu vai pro Novo, tu vai esperar a decisão de mais gente por aí, porque tu vai se candidatar, certo? Sim. Tá no Renova, tá Sim. Serei com candidato. apoio. Serei candidato nas eleições desse ano. A decisão sobre qual será o meu rumo e, enfim, consequentemente, de boa parte da militância do Livres no Rio Grande do Sul vai ser divulgada após essa coletiva de imprensa do dia 19. A decisão já está tomada, mas por uma questão institucional eu não posso ainda divulgar essa decisão. Então o pessoal fica no suspense. Então já está marcado o próximo Zona Livre com o Fábio Ossima, depois do dia 19. Vamos chamar o Ustra aqui, cara. Vamos chamar o futuro do Livre. Vamos tirar o cara aqui. Vamos arrancar essa informação dele aqui, cara. Um choque elétrico, entendeu? Alguma coisa assim. Ó, que eu sou duro na queda. Mas aí falando das perspectivas para a eleição de 2018, né? Então nós vamos ter liberais do Livres em alguns outros partidos. Prevejo que alguns a nível nacional podem ir para o Novo, outros podem ir para o PP, para o DEM, para o PSDB, mas de qualquer forma a bancada da Liberdade pode ser que aumente. E a gente sabe que a eleição de 2 turnos, você primeiro elege Congresso e depois você elege presidente. Aí são 2 perguntas. Primeiro, ficou bom para o Livres o que aconteceu? Vamos fazer de um limão uma limonada, porque vocês ganharam uma mídia muito grande, isso pode ser proveitoso. E como é que fica para o Bolsonaro? Porque eu concordo contigo que o Bolsonaro é um dos maiores inimigos da liberdade. Mas no eventual segundo turno, entre um inimigo da liberdade relativamente ficha limpa e um inimigo da liberdade condenado por corrupção, a decisão de não ir votar é a mais fácil. Eu não vou levantar domingo de manhã para ir votar, eu vou ficar em casa. Aí tu vai aceitar? Eu vou aceitar qualquer um, porque nós vamos estar na merda igual. Mas eventualmente tu vai ter que fazer uma decisão, né? E aí, qual que é a tua leitura de 2018 nesse contexto da liberdade, onde muitos liberais vão para outros partidos, onde nós vamos ter o Bolsonaro com um partido para se chamar de seu? Em primeiro lugar, eu acho que esse cenário que o pessoal, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, tem implantado de que vai ser Lula e Bolsonaro, porque obviamente isso favorece ao discurso de um e outro, né? Favorece ao discurso do Bolsonaro. Só para fazer um parênteses, eu não apostaria nisso. Eu não apostaria nisso. É bom pro Bolsonaro ter o Lula como inimigo. A gente discutiu isso semana passada. E é bom pro Lula ter o Bolsonaro como inimigo, né? Porque daí fala assim, tipo assim, não, mas tu tá criticando o Lula, mas olha quem tem do outro lado lá, se não apoiar o Lula vai ser o Bolsonaro. E o pessoal do Bolsonaro a mesma coisa. Não, tá criticando o Bolsonaro, olha quem tem do outro lado, o Lula é o único que pode derrotar o Lula. O Bolsonaro é a maior torcida pro Lula se candidatar. Eu acho que o Bolsonaro vai ficar bem triste ali a partir do dia 24 de janeiro, quando o Lula deve ser condenado. Claro. Até porque isso esvazia boa parte da retórica dele, da retórica de campanha dele, e ele vai ter que debater contra oponentes que vão chamar ele para o mundo real. Não vão, porque o debate entre Lula e Bolsonaro é um debate meio enfim, esquizofrênico, assim, né? Cada um no seu mundinho paralelo para sua militância fanática. Mas se botar um Ciro Gomes, se botar um Alckmin, uma Marina, são pessoas que estão na realidade da política ali, que vão trazer o debate pro chão e falar... talvez tu vote no Ciro de novo. Vamos debater sobre Deus me livre. Não, definitivamente não pretendo votar no Ciro Gomes. Mas imagina se dá no segundo turno Ciro Gomes e Bolsonaro. Eu pela primeira vez eu acho que não vai votar no segundo turno. Eu acho que não vai acontecer. Dependendo do Não começou a campanha ainda, Fred. Calma, Fred. Derrotismo é esse, A Moedo vai estar no segundo turno, rapaz. Fazendo conjecturas com os candidatos que estão agora, dependendo do Tu vai votar e vai votar bem no segundo turno. Eu não vou votar. Agora, eu acho, aí fazendo uma perspectiva real do que vai acontecer, eu não imagino nem que o Bolsonaro vai estar no segundo turno. Eu também acho que não. E se estiver, vai estar ao lado... Eu também acho que não, porque a candidatura dele vai esvaziar, ele tem um telhado de vidro, ele tem uma série de pontas mal atadas no seu passado, tem um histórico bastante complicado, e ele não chegou a ser agora. Tipo, quando apareceu uma coisa do Bolsonaro no Jornal Nacional, como aparece de todos os grandes players da política, que se envolvem com alguma questão
mais complicada, aí que a gente vai ter um termômetro mais claro. Por enquanto acontece ali intriguinha, reportagem, E com jornal, Lula fora vai etc. sepultar. Mas algo que é mais importante de ressaltar, eu acho que o pessoal precisa, porque é natural, né? Porque as eleições são muito voltadas para tipo assim, a eleição presidencial. Para nós liberais, a eleição que realmente vai ser fundamental é a eleição para a Câmara e a eleição para as Assembleias Legislativas. As possibilidades de a gente eleger um presidente liberal no próximo ano são remotas. Eu não, de forma alguma, vou dizer que é impossível, não é impossível, mas são remotas. A gente precisa ter isso em mente. E a gente precisa defender o voto em candidato liberal. E eu falava isso durante a campanha, sem voto útil. Primeiro turno é o momento de se votar com consciência, se votar de acordo com aquilo que realmente se concorda. Até porque, e eu senti isso na eleição em Porto Alegre, a gente votar no candidato com o qual a gente concorda, cacifa as ideias dele para estarem presentes. Eu não estou falando ele estar presente numa composição do governo, mas as ideias dele são obrigadas a estarem presentes no debate do segundo turno. Claro. Cara, por que vocês acham no segundo turno que o Marquesan compôs com o Maurício Zedric, do PTB, e não fez nenhuma menção assim e falou, beleza, Fábio, valeu aí e tal, tamo junto, mas não teve qualquer interesse em defender qualquer pauta que era por mim defendida. Sim, por quê? Porque ele sabia que o meu eleitor já tinha votado nele. Sim. O meu eleitor já tinha votado nele. E as ideias do Zedric tinham um número X de votos. Exato. Numa localização que ele não fazia. As minhas ideias tiveram poucos votos. Por quê? Porque boa parte das pessoas que concordavam com a minha plataforma, lamentavelmente, inclusive gente do Novo, né, votaram no cara que não fazia a menor questão de defender essas ideias. Então acho que é fundamental que nós que acreditamos numa plataforma liberal, votemos nos candidatos liberais. E não só votar. E votemos no candidato liberal para a presidência, que pelo visto vai ser só um. E não só votar, né? Porque só o voto de quem acredita nas ideias de liberdade não basta. Tu tem que multiplicar esse voto. Porque do outro lado da mesa, a gente está lidando com gente que trabalha na base da rasteira, da mesma rasteira, da compra de voto, né? Da promessa, troca de favor. Então esse é o cara que está competindo contigo. E mais do que isso, hoje em dia, principalmente com a chegada das ferramentas de crowdfunding para fins eleitorais, que vai inaugurar agora em 2018, que doem também. Sim. É preciso criar uma mentalidade de doação àqueles que não podem se dedicar com mão de obra para espalhando a mensagem, etc., que faça doações para os candidatos liberais. Exatamente. Sabe que esse é um fenômeno que é incrível nos Estados Unidos, né? Além das doações, a questão da mão de obra. Os caras têm milhares de pessoas voluntárias trabalhando nas campanhas, porque ele acredita naquela ideia, né? E aqui a gente sabe a dificuldade que é, né? Esse ponto vai ser bem interessante para as eleições de 2018, porque de um lado tem o Bolsonaro, que provavelmente vai terminar, seja qual partido for, num partido com representação diminuta na Câmara. Isso vai repercutir em tempo de TV, isso vai repercutir também em parcela do fundo partidário e do fundo eleitoral principalmente. E olha, é difícil de ter gás, por mais qualificado que seja o candidato, e eu tenho minhas restrições com o Bolsonaro, nessas condições ele ser competitivo, seja qual for o candidato, entende? Vai ser muito essa coisa de jogar o Bolsonaro no segundo turno automático assim. Não. A única esperança dele é polarizar. Eu digo que se comenta. Não, é só polarizando com o Lula. Se não polarizar, ele tá fora. E o telhado de vidro dele é muito grande, né? Tu vê. Uma coisa que eu acho muito interessante, que comprova muito do autoritarismo do Bolsonaro, é que a imprensa cada vez mais está escrutinando ele, né? Tá pesquisando, tá buscando, etc. E tá encontrando várias coisas. A reação dele é de ódio e de crítica à imprensa. Igualzinho ao Lula, né? Igualzinho ao Lula. Sem entender, só pra completar Tô olhando pro Lula na parede ali e tal. Tá falando do Lula. O Barba. Sem entender que ele, na condição em que ele está, como postulante à presidência da República, bem pontuando nas pesquisas eleitorais... Ele deveria esperar isso, né? Ele deveria não só esperar, como deveria ser
é saudável para a democracia que façam isso. Mas ele não acredita na democracia, cara. Aí, essa liberdade questão, de imprensa, a cara. reação dele e da militância dele contra os veículos de comunicação que pesquisam o passado dele e colocam certas coisas que são questionáveis, é uma reação autoritária, é uma reação que só comprova... Mas existe um interesse retórico nisso, né? Um interesse de argumentação política, inclusive dele ver como foi bem sucedida a campanha nos Estados Unidos. Exatamente. E como o Trump acabou lidando com essa questão de acusar a mídia, e ele tenta repetir um pouco dessa estratégia aqui. Então acho que não é só isso, mas acho que existe um interesse também por trás. Mas eu acho que isso não sobrevive ao voto sensato. E eu que tenho, voto sensato? eu tenho fé. Não vamos também superestimar o voto sensato no Brasil. Não vamos. E até eu quero dizer que eu tenho fé que no debate eleitoral esse autoritarismo e essa guerra contra qualquer tipo de informação que se traga sobre ele, que é questionável, não sobrevive. Eu tenho esperança de que não sobrevive. Deixa eu pegar esse gancho aqui. A gente viu na campanha americana a Hillary se dirigindo aos eleitores do Trump como os deploráveis, né? Essas pessoas que supostamente racistas, preconceituosas, etc. Isso dá pra fazer a mídia parece joga, e eu acho que o próprio Bolsonaro não se importa de jogar, dele ser visto assim meio homofóbico, meio machista. Sim. Mesmo assim ele ganha muita atenção. Parece que até parece que as pessoas estão tão cansadas e tão sofridas, apanharam tanto, que quando chega alguém que tá a fim de botar o dedo na ferida, ele ganha um voto de confiança da pessoa, a despeito de todas essas outras questões, sabe? Posso complementar? E a mídia faz uma simplificação dele, né? Posso complementar aí? Chama essa turma que quer se defender dos deploráveis, sabe? Existe outra coisa que o eleitor, eu acredito que grande parte do eleitor está cansado do político que fala bonitinho, não, veja bem, não é por aí. Sim, ele chuta o pau. E existe uma maioria silenciosa. Cara, a gente tem que lembrar onde a gente está vivendo. A gente está vivendo no Brasil, aqui a gente vive numa guerra. Morre mais gente que qualquer guerra. E ele é o único cara que fala que, com todas as letras, que ele vai combater isso. Eu não estou defendendo. Ainda que não tenha qualquer fundamento. Nem qualquer proposta. A questão é ele fala que Mas ele fala, ele único fala isso. Os outros não falam isso. Milhares de pessoas olham pra ele, sim, esse cara é turrão, esse cara não é preparado, esse cara não fez... Mas, todos os preparados, teve tantos... Eles falam, o Bolsonaro vai botar ordem. O Bolsonaro vai resolver as coisas. Eu falo com pessoas na rua, devido à experiência de 2016, todo mundo vai me perguntar, e aí, como é que vai sair em 2018? Não vou, mas vou ajudar, tô acompanhando. E eu pergunto, e tu vai votar em quem? Cara, eu fico impressionado, cara. Eu fico impressionado com a quantidade de gente que fala Bolsonaro. Porque a grande massa... Pega os canais mais vistos no YouTube, a grande massa não está acompanhando política. O voto qualificado que tu fala, Fred... Não falei voto qualificado, falei sensato, e eu quero até fazer um parênteses, porque talvez não seja sensato a palavra. Porque, na verdade, se você for olhar o histórico das eleições brasileiras, o brasileiro nunca tende ao extremo. É nisso que quando Mas eu quero o momento falar, é ímpar. Quando eu quero falar sensato, concordo que o momento é ímpar, concordo que é um momento diferente, concordo que a eleição do Trump traz todos esses aspectos que vocês colocaram, mas eu faço uma leitura... Eu queria concluir. Só para concluir, eu faço uma leitura que não necessariamente sensato seja a palavra, mas é o voto do brasileiro que não tende ao extremo. Tanto que Lula só ganhou a eleição... Mas eu não acho isso sensato eu escuto comentaristas falarem o seguinte, eu escuto comentaristas falarem o seguinte, o Bolsonaro é autoritário, ele é um cara intransigente, um cara que não sabe negociar. Onde é que está um candidato coerente, um candidato que não use dinheiro público, um candidato sustentado pelo quem acredita? Onde é que está? A imprensa pergunta onde é que está. E tá lá, né? Pois é, você já deve ter visto isso. Porque a mídia mainstream só foca nos caras mainstream. E por isso que o Bolsonaro faz questão de atritar, porque ele se torna mainstream. Mas essa questão, a mídia não se pergunta por candidato que não usa dinheiro público. Pergunta. Não pergunta. Pergunta. Cara, eu vou só marcar. Eu também não vi, mas essa não pergunta. Mas partem do princípio que seja quem for o cara. O fundo partidário é muito questionado. Tem um vídeo do Boechat. O fundão eleitoral é questionado. É muito questionado. O fundo partidário não. O
fundão eleitoral. Bom, dinheiro público. É porque o fundão chamou muito mais atenção. É aquela coisa Foi criado agora. Foi criado A agora. partidária existe. Isso, Não, mas então, desculpa, bilhão, fundão. Tem um vídeo do Boechat ótimo falando que por que um médico, um economista, um professor investe na sua carreira e o político que quer fazer uma carreira tem que pegar o dinheiro de todos nós aqui. Ok, Vai lá mas, e se... mas o William Bonner fala alguma coisa? Não. Não, ninguém O Bial, fala. não. Ninguém fala. Entendeu? Mas Só não Exato, são todos. sobre essa questão, tu está falando obviamente do João Amoedo, para candidato à presidência do Novo, e ele vai ter que lidar com uma situação mais ou menos similar à que eu tive que lidar em Porto Alegre. Sim. Durante todo momento eu tinha que ficar sim, convencendo a perfeito, imprensa, né? a opinião pública, de que eu não era um nanico como os outros. Porque tem candidatos nanicos que são uma vergonha. Que não tem nem plataforma. Que era o caso dos nanicos ali, né? Eu sou muito... com muita honra, apesar de ter feito uma votação não tão expressiva, eu fiz aproximadamente o somatório de todos os 3 candidatos, enfim, que ficaram atrás ali, né? Eu, obviamente, fiquei atrás dos candidatos tradicionais. Tem até gente que fala assim, perdeu para Luciana Genro. Pô, eu perdi para uma ex-candidata à presidência da República. O pessoal não tem muita noção ao comparar as coisas. 3 vereadores ao na comparar Câmara as de coisas, Porto Alegre. exato, que elegeu 3 vereadores. Mas A mais votada, era um desafio permanente esse de mostrar que eu era uma candidatura séria, Esse é o problema. que era uma candidatura com propostas, tinha uma equipe qualificada. Acho que eu consegui algumas pequenas vitórias, como por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas havia um site na época que oferecia aos eleitores um teste cego das propostas, e eu consegui que o eleitor ia lá e votava nas propostas, dava nota às propostas, Sim. de acordo com a sua concordância ou com a qualificação das E ele propostas. indicava um candidato no final. E no final mostrava, após cada proposta, mostrava, após ele votar, mostrava de quem era a proposta. E as minhas propostas terminaram de longe como as mais bem avaliadas dentre todos os candidatos. Mas, infelizmente, poucas pessoas escolhem seus candidatos pelas propostas. Né? Enfim, então, isso é algo com o qual o Novo vai ter que se deparar. E Fábio, isso aí, né? Tu comentaste ali antes que, enfim, existe, tu encara como ainda possível, mesmo com todos os obstáculos que são óbvios, de uma candidatura liberal no executivo, né? Mas, e aí eu queria te perguntar, e aí tu já passou por movimentos, passou ativa por partidos políticos, aonde está a força dos liberais? Onde que a gente pode pensar que que as pessoas que defendem a liberdade podem dar essa viravolta aí? É na internet, é nas pessoas, é na mobilização individual dos formadores de opinião liberais que começam a entrar no debate público nos últimos anos com muito mais intensidade. Aonde que tu vê a força dos liberais? Olha, eu acho que as nossas oportunidades estão nesses diversos pontos que tu citaste. A gente não pode ficar só na internet, a gente tem que ir para a rua, mas ao mesmo tempo a gente não pode também prescindir da internet. A internet hoje é uma força fundamental para a gente chegar em lugares e pessoas que a gente não chegaria pessoalmente de forma barata e efetiva. E para esse ano, como está permitida a post patrocinado no Facebook na eleição, acho que vai ser um cenário, post impulsionado, vai ser um cenário muito diferente. Eu até recomendo que quem for patrocinar, que comece a patrocinar agora, porque durante a campanha vai estar um negócio vai estar assim, condicionado. Impossível de entrar no Facebook, né? Então é importante fazer esse trabalho de base antes, mas é importantíssimo a gente não descuidar do fato de que boa parte das pessoas não vivem tanto as redes sociais quanto nós vivemos, né? Então não pode deixar de conversar sempre com a tia, com a avó, com a vizinha, com, enfim, o cobrador do ônibus, com o porteiro, com colega de trabalho. Colega de trabalho, todos os colegas de trabalho. Olha, eu acho que é melhor a gente correr o risco de ser chato do que a gente correr o risco de perder um país. E de a gente perder essa oportunidade histórica de mudar as coisas. Eu realmente acredito nisso e acho que a eleição de 2018 vai ser uma oportunidade única. Porque a gente está num ponto de inflexão que pode ir para um lado do regresso, da destruição das poucas instituições que a gente tem, e pode ir para outro. Pode ir para um momento de debate realmente sobre o futuro do país, de eleição de candidatos qualificados, de construção de algo diferente. Eu estou otimista que vai ser esse segundo ponto aí. Espero poder contagiar todos com o meu otimismo aí, mas acho que se a gente não fosse otimista aqui, a gente não estaria aqui. Não, eu sou um otimista também, sabe? Mas eu olho com medo das eleições de 2018, principalmente porque a gente vai para um voto proporcional. A gente sabe a dificuldade que é fazer
uma campanha para 8, 9 milhões de eleitores em oposição a fazer voto em um distrito, né? Alguns outros sistemas que seriam alternativas. Fundo eleitoral, fundo partidário, Caixa 2, que em princípio não há por que ele desaparecer da uso da máquina. Uso da máquina. Candidatos da velha política que têm dezenas, centenas de cabos eleitorais já muito bem empregados na administração pública, que vão fazer a prioridade da sua vida, reeleger os seus padrinhos políticos, agora em 2018. Então, para não perderem seus empregos. Para não perder Se não os seus saírem empregos, de bandeira, estão fora. Isso cria um círculo vicioso terrível, mas então eu sou otimista porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir romper uma casca e colocar algumas poucas pessoas lá, mas que vão conseguir fazer muita diferença. Isso é bacana. Uma diferença tremenda. Porque hoje em dia a gente não tem candidatos que coloquem o dedo na ferida sem rabo preso lá. Existem aquelas honrosas exceções, mas são tão poucos que eles não fazem o barulho que a gente precisa. A gente pega o projeto do Novo, por exemplo, vai se candidatando agora em 16 ou 18 estados. Se esse partido conseguir colocar, agora principalmente na saída do Livres do PSL, talvez possa dizer hoje que é o único partido que concentra uma base liberal sólida, a gente colocaria aí 32, 36 deputados federais, esse partido passaria a ser a 4ª ou 5ª maior bancada da Câmara, se conseguir colocar, porque a Câmara ela é muito pulverizada e os grandes partidos, somados eles próprios, eles não aprovam nenhuma lei, né? Sabe por que é importante? Então eu concordo com o Fábio, eu acho que a gente vai ter essa conversa não pede ouvido, ela é importante. Só lembrar de um negócio, hoje, se a gente perguntar para um brasileiro médio qual partido faz mais barulho na Câmara Federal, muito provavelmente vou responder que é o PSOL. O PSOL faz muito barulho. O PSOL tem 6 deputados. 6. Imagina meter 30. É um bom exemplo. O que não dá para fazer? Mas, Fábio, a gente já está há um tempinho conversando e tu vai ser sempre nosso convidado de honra aqui. Mas antes da gente finalizar o programa, eu queria deixar o espaço livre aí para tu falar alguma coisa, caso tu tenha vontade. Fica livre aí, que aqui a única obrigação é a liberdade de expressão. É uma zona, mas é livre. Ele gosta da palavra livre. Bom, eu agradeço o convite, um prazer para mim estar aqui. Quero voltar mais vezes, sim, certamente. Deixo, por fim, aí uma mensagem de otimismo. Acho que vale a pena se engajar nessa luta pela liberdade no Brasil, para que a gente possa ter um país mais livre, mais justo, mais próspero e admirado para todos, para que a gente possa construir uma sociedade mais harmônica, né? Parar de viver nesse clima de guerra, nesse clima de politização das relações sociais, que acho que é tão ruim para todos, exceto para aqueles que querem semear o caos para colher influência e projetos de poder. Mas eu acho que 2018 vai ser um belo ano para todos nós, para quem quer lutar pela liberdade, para quem quer se engajar. Então, enfim, mando um abraço aí, me coloco à disposição também, me procurem nas redes sociais aí também. Sucesso para vocês na continuação do programa, espero que seja esse é o 5º episódio? 5º episódio. 5º de muitos aí. Acho que é uma boa contribuição, fundamental a gente ter esse tipo de debate qualificado, uma mesa tão qualificada assim, para que a gente possa discutir esses assuntos atuais e poder alcançar mais e mais pessoas com as nossas ideias. Então, legal, então esse foi o Zona Livre, com a presença do Fábio Osterman aqui, e aproveita e se inscreve no canal, caso você tenha gostado da conversa e ainda não tenha inscrito, e fica à vontade para comentar aqui, dar sugestões de pauta, sugere assuntos que tu quer que a gente converse semana que vem, e fica à vontade também para xingar o Fábio, que ele até gosta. Tranquilo. Assim, gostar eu não gosto. Ou xingar o Bolsonaro, ou xingar a gente também, né? De bolsominions aqui, eu só aqui, É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Um abraço.